Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livro. E nesse vídeo, eu vou falar com vocês aqui daquele meu desafio dos 12 livros para 2017. Eu consegui ler o 10º livro, e que é O Bebê de Rosemary, que eu propositalmente deixei para o mês de outubro, que é justamente o mês das bruxas, e que vai sair nesse dia 31 de outubro, dia dedicado às bruxas. Depois da vinheta a gente conversa sobre esse livro. Até já. O livro O Bebê de Rosemary foi escrito pelo Aaron Levin, e eu vou contar um pouquinho do que eu pesquisei dele. Além de ter escrito O Bebê de Rosemary, que foi o seu maior sucesso, livro que foi adaptado para o cinema pelo Roman Polanski, ele também escreveu Os Meninos do Brasil, que também foi adaptado para o cinema e exibido aqui no Brasil. Ele nasceu em 1929 e morreu em 2007, aos 78 anos. E ele não escrevia só livros, ele também era compositor. Então, vamos ao livro. A história de Rosemary, que era uma menina do interior, da cidade de Omaha, nos Estados Unidos, e que veio morar em Nova York. Quando ela veio morar em Nova York, ela primeiro fica numa república para meninas, que são no máximo umas 3 meninas. E ela conhece o Hutch, né, que era esse senhor que administrava a república. E ela fica muito amiga dele e vice-versa, os dois passam a ter uma boa relação. Quando o livro começa, Rosemary está assinando um contrato, né, para morar em um apartamento. Ela tinha tentado morar num edifício chamado Browford, mas é um edifício antigo em Nova York, muito conhecido, e que somente pessoas escolhidas, porque tinha uma fila imensa para conseguir alugar um apartamento lá. Então, ela já casada com o Guy, ou Guy, mas eu vou preferir chamar Guy, ela ficou na fila de espera. Como não saiu esse apartamento, ela resolveu alugar outro. Então ela estava, o livro começa, as primeiras linhas, ela assinando o contrato nesse outro prédio. Mas no dia seguinte, chamam ela. Aí ela vai, né, como ela e ele queriam muito ficar ali, resolvem cancelar e conseguem o contrato do outro e vão morar no Browford. Quando o Hutch sabe disso, tenta desencorajar os dois de qualquer jeito, porque aquele prédio é conhecido por ter vários suicídios. Dizem que ele é mal assombrado, de que já tiveram seitas satânicas ali dentro e que 2 velhinhas comiam criancinhas, enfim. Mas eles estão empolgados, já assinaram até o contrato e vão morar lá. Quando eles chegam, eles são recebidos pelo casal de velhinhos, Roman e Minnie. E de início o Guy não aceita muito, não gosta muito deles, acha eles esquisitos, mas a Rosemary parece ser muito mais fácil de fazer amizade, gosta deles, e aí eles começam a frequentar o apartamento, que é justamente no mesmo andar, no 7º andar, e eles são vizinhos. E há essa troca de amizade. Nesse apartamento mora uma menina, né, uma adolescente, que adora esse casal de velhinhos que tirou ela da vida ruim. Ela usava drogas e tudo, e ela usa um cordão porque tem uma espécie de, na ponta, um talismã. E ela faz altos elogios deles. Um dia, quando um mês depois, ou 2, em que a Rosemary está voltando de um passeio com o marido, com o Guy, ela vê aquele juntamento de pessoas ali, né, em frente ao edifício. Ela se aproxima para ver quem é que está ali. É a menina que parece que se jogou do apartamento quando o casal não estava e está ali no chão morta. Ela fica chocada, o Guy também, mas eles comentam isso depois com o Roman e a Minnie, que também se dizem chocados.
Mas vida que segue. Gui começa a estreitar a sua relação com o Roman e a Minnie. E a Rosemary acha aquilo estranho, né? Porque no início ele não gostava do casal. E por qualquer coisa ele ia lá visitar os dois e deixava a Rosemary em casa. Ela não ligava. Até que os dois decidem ter um filho. E a Rosemary comunica isso ao casal e tudo. Tanto o Roman como a mulher trazem para eles uma sobremesa de chocolate. Eles aceitam, eles comem aquela sobremesa, adoram, e a Rosemary parece que tem um delírio. Nesse delírio, ela entra no apartamento do casal de velhinhos, mas ela entra pelo armário da casa dela, que tem um fundo falso. Por esse fundo falso, ela penetra na sala e ali ela vê quadros de homens nus, uma igreja em chamas, e ela vê que ela está numa roda de pessoas nuas, homens e mulheres, e aí ela acaba tendo um relacionamento que ela não sabe se é com o marido, se é com o diabo, uma coisa assim, é um delírio. E ela acorda e justamente o Gui está lixando as unhas. Ela, quando bota a mão aqui, ela vê que ela está arranhada e ele justifica. Já estou lixando as unhas para que você não reclame mais de mim. Aquilo passa, um mês depois ela está grávida e é levada para um doutor, né? Inicialmente que ela queria fosse acompanhada da sua gravidez. Só que, né, o casal Roman e Minnie resolvem que tem um outro doutor conhecidíssimo em Nova York, famosíssimo, e que é com eles que ela vai ser assistida durante aqueles 9 meses da gravidez. Ela acaba aceitando, se deixando levar e começa a frequentar esse médico. Só que ela vai emagrecendo, ela vai definhando em vez dela engordar e sente dores horríveis na barriga. E ela não consegue entender o porquê daquilo e ela começa a duvidar. E ela recebe, como presente, ela recebe do Roman e da Minnie um talismã que ela reconhece que foi da menina. E aí, quando ela abre a bolinha que tem dentro do talismã, ela sente um cheiro horrível. E ela vai perguntar a Minnie o que é aquilo. Ela disse que é Tanis, que é uma erva chamada Tanis. Ela vai e coloca só para agradar a Minnie, e depois ela guarda aquilo no fundo da gaveta e nunca mais vê. E durante o período da sua gravidez, ela vive tomando aquele remédio, suco, que a Minnie sempre traz um suco de ervas aromáticas e que tem o cheiro daquela erva. Quando o Hutch vai visitá-la, ele fica assim chocado, porque ela está magérrima, está com isso aqui encovado, os olhos, está muito magra, não parece uma pessoa que está grávida, uma mulher que está esperando um filho. E aí ele começa a perguntar para ela o que ela está bebendo, o que ela está fazendo. Ela conta que a vizinha está dando esse suco para ela e que esse doutor que está acompanhando ela. E aí o Hutch vai para casa e vai pesquisar e marca um encontro com ela, né? Diz que tem uma coisa urgente para falar para ela. No dia em que eles marcam, ela vai e comenta isso com o marido, que o amigo está desconfiado de que esteja acontecendo alguma coisa. No dia em que os dois marcam para se encontrar, ele misteriosamente cai doente, fica em coma e meses depois ele morre. Ela guarda aquela informação. Um outro fato estranho que tinha chamado a atenção de Rosemary era o fato de Guy ter conseguido o papel na peça que ele tanto queria. Mas o mais estranho é que, misteriosamente, o ator que estava concorrendo com ele ficou cego. Todas essas coisas vão ficando na cabeça de Rosemary. Até que ela marca uma festa na casa dela, chama os amigos vão, contra a vontade de Guy, ela avisa ele na última hora, e quando eles veem o jeito que está a Rosemary, eles ficam assim chocados, porque ela está muito magra. Então, as amigas se encontram, ficam com ela um tempo na cozinha, não deixam o Gui entrar e resolvem que vão marcar uma consulta para ela em outro obstetra, outro médico, para que faça o acompanhamento. A festa acaba, ela fala isso para o Gui, né?
Misteriosamente, quando ela fala isso para o Gui, toma essa decisão, ela nem chega aí ao outro médico. Os sucos que a senhora dá para ela param, ela para de sentir aquelas dores, começa a ganhar peso e vira uma grávida normal. O Hutch morre, ela vai ao enterro, ela já está no 8º mês de gravidez, e uma das pessoas, né, uma das filhas dele, entrega para ela um livro, porque antes dele morrer, ele disse que fazia questão de que a Rosemary lesse aquele livro. E aí, ela recebe o livro. Ela vai lendo o livro e ela descobre que o Roman foi filho de um homem que foi perseguido porque ele era de uma seita satânica. E que aquela erva Tanis nada mais é do que a erva do diabo. Ela fica transtornada. Quando ela tem a certeza de que existe um complô para pegar o filho dela para uma seita satânica, porque é isso que ela lê no livro, ela então procura aquele primeiro médico, conta tudo para ele, isso sem o Gui saber, sem os vizinhos, ninguém, a família, ninguém sabe. Ela chega lá e conta isso para o médico. E ela acredita no médico, o que o médico acha? Uma história fantástica, liga para o marido dela e vão buscá-la. Ela volta para casa, entra em trabalho de parto, o doutor que cuidava dela aplica uma injeção, ela adormece, quando ela acorda, passa um período, ela pergunta pelo bebê e aí explicam para ela que o bebê tinha morrido. Ela não acredita, mas o Gui fala isso para ela também, ela acaba aceitando. Bem, ela começa a escutar o choro de uma criança. E ela começa a desconfiar que roubaram o filho dela para fazer a tal seita satânica. Os dias vão passando, vão tirando, ela tem muito leite, todas as vezes que ela sente o choro, que ela ouve o choro da criança, o leite começa a pingar do seio, aí eles vão com uma bomba e vão tirando o leite dela. Né? E ela pergunta para onde é que aquele leite está indo. Aí a menina disse assim, que cuida dela, a gente joga fora. Ela falou assim, então a partir de agora eu vou passar a jogar fora. Aí a menina fica em pânico, ela desconfia ainda mais, deixa e aí resolve tomar café. Um dia resolve tomar café junto com a menina, as pílulas que estavam dando para ela relaxar, ela não toma, finge que toma, ela coloca tudo no café, a menina toma o café e adormece. O que ela faz? Ela lembra daquele sonho que ela teve, entra no armário, que até então ela não tinha mexido, tira as prateleiras, consegue tirar o fundo falso e vai parar na casa do Roman e da Minnie. Ela vai entrando, mas ela leva uma faca de cozinha. Ela vai entrando, passa pelo quarto, passa pela sala, chega até o hall de entrada. Ali ela vê que eles estão todos reunidos. Ela vê um berço preto, né, e dentro está a criança. Aí quando as pessoas veem ela, ficam em silêncio. Ela aponta a faca e diz que se alguém fizer alguma coisa, ela mata. O marido dela estava lá na reunião, sorrindo, alegre, feliz. Quando a vê, fica calado, e ela vai ver o bebê. Aí ninguém quer deixar ela ver o bebê, mas ela ameaça eles, né, e vê. O menino tem rabo, o menino tem garras e o olho é amarelado. Moral da história. Ela encontra o bebê que parece um pouco com ela, mas que também tem esses traços diabólicos. E o livro termina com ela aceitando o bebê, porque ela é mãe e o instinto materno fala muito mais alto, e eles reverenciando ela como a grande mãe do bebê, fazendo um paralelo com a Virgem Maria, que foi a mãe de Jesus, já que eles dizem que o bebê foi o escolhido. O livro é bom, gente? É um bom livro, é bem escrito, ele não é de terror, ele é mais de mistério. Eu acho que o filme foi muito mais aterrorizante do que ele. Os capítulos vão deixando para o leitor várias pistas aqui, ali, a gente vai juntando. Quando chega a hora do clímax, você já sabe que aquilo vai acontecer. E aí, quando chega o clímax, é quando o livro termina. Eu recomendo o livro, no entanto, eu fiquei
decepcionado com uma coisa. Eu achei que o final dele foi muito rápido, foi jogado, deu a sensação para mim que foi um final jogado e que muito fantasioso. Tudo bem, o livro foi escrito na década de 60, né? Então a gente tem aí 50 anos de diferença e um pouquinho mais, eu acho. Mas mesmo assim, o final me decepcionou um pouco. Não porque eu adivinhasse que seria esse final, mas é porque o autor deixa pra gente sempre a dúvida se aquilo é um delírio da Rosemary ou se realmente aquilo vai acontecer. Realmente eles são de uma seita satânica e ela vai ter um filho que será sacrificado. Então você fica sempre na dúvida. Mas foi muito rápido, em 2 capítulos a história foi resolvida. Mesmo assim, é um livro bom, é um clássico. E o autor soube levar muito bem a história. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram deste vídeo, não deixe de dar o seu like. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem e a gente volta no próximo vídeo. Até lá!